Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, porque sabemos que o nosso Deus, Ele fala conosco pela sua palavra. E essa palavra é uma palavra maravilhosa. Quero deixar para nossa meditação hoje, onde fala aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde fala que Jesus anda por cima do mar. E falando assim, a palavra nos diz para nós, assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo: É um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, os ordenou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, seguiu e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqui a gente vê que Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos que entrasse naquele barco e fosse para um outro lado, enquanto ele ia despedir da multidão. Mas antes de Jesus ir despedir da multidão, Jesus foi orar. E o que eu quero dizer para você, que às vezes Jesus se afasta um pouquinho só para ir orar. E às vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, não está comigo, eu não estou vendo Jesus perto de mim. Mas Jesus sempre está por perto. Ele sempre vê todas as coisas. Ele nunca deixa nós sozinhos. Ele vê tudo o que acontece à nossa volta, ao nosso redor. E a gente viu ali que quando Jesus foi orar, ele ficou sozinho. Às vezes é necessário a gente ficar sozinho para orar, para buscar a presença do Senhor, do Espírito Santo, ter intimidade com Deus. Às vezes é necessário nós entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar em secreto o que está acontecendo em nossa vida. Nós, às vezes, achamos que não vale a pena a gente ir para o quarto, a gente ficar sozinho para buscar a presença do Senhor, porque Ele está longe. Às vezes a gente pensa que a gente está sempre sozinho, mas não é bem assim. A gente nunca está sozinho. Aí Jesus continuou. Aí ele diz assim que o barco estava lá no meio do mar, açoitados já pelas ondas, porque o vento era forte. O que eu falo para você nesta hora é que às vezes o teu barco pode estar açoitado pelas ondas, pelas águas,
pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades. Às vezes o vento é muito forte em nossas vidas. Mas quando a gente sabe que o vento está soprando ao contrário, é hora de nós saber que Jesus está por perto. Ele continua falando. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Você sabe que não tem momento para Jesus dirigir-se a nós. Ele não quer saber se é de dia, se é de noite, se está perto, se está longe, se ele pode ou não. A Bíblia diz que era a quarta vigília da noite. Era muito tarde. Mas mesmo assim, Jesus não foi dormir. Jesus, ele foi atender. Ele foi ver os seus discípulos, ele foi cuidar deles, ele foi prestar socorro. Porque Jesus viu que eles estavam com medo. Eles se sentiam sozinhos. Mas Jesus disse assim para eles. Jesus logo, porém, ele falou, logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Às vezes, quando nós vemos Jesus se aproximando, quando nós vemos que as lutas estão grandes, quando nós vemos que tem alguma coisa acontecendo, a gente fica com muito medo, porque a gente não tem esperança, a gente não sabe quem está por perto. Mas ali era Jesus, e Jesus falou para eles, tem bom ânimo, se animem, sou eu, não tenhas medo, não temais, não tenhas medo, porque sou eu mesmo que estou falando contigo, sou eu mesmo que estou por perto. Mas ali a gente vê que Pedro respondeu para o Senhor, e ele disse, porque ele duvidou quem era que estava por perto, ele não sabia. Ele até pensou, será que é Jesus mesmo? Será que é o Mestre? Aí Pedro disse para o Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro quis dizer o que para Jesus? É o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo, Senhor? Então, o mesmo poder que o Senhor tem do Senhor andar sobre as águas, faça com que eu também vou ao teu encontro, por cima do mar, por cima das águas. Eu quero chegar até perto de ti, eu quero segurar nas tuas mãos. Quero saber se é o Senhor mesmo. E Jesus disse para ele, vem. Às vezes Jesus manda a gente ir, Jesus pede para a gente chegar, Jesus pede para a gente andar. Mas nós somos muito inseguros, nós temos medo de tudo, muita dúvida. A gente nem crê que é Jesus, que Jesus está por perto. Quem é mesmo Jesus? E quando Pedro disse, então manda, Senhor, que eu vá sobre as águas para ter contigo. Jesus falou para ele, vem. E ele foi. Mas, sentindo o vento forte, ele teve medo. Ele teve medo de se afundar. Quantas lutas, quantas situações difíceis a gente tem medo de andar, tem medo de se aproximar de qualquer situação, pensando que estamos sempre sozinhos, porque o medo, às vezes, ele nos dá livramento, mas às vezes a gente perde a bênção, né? E a gente vê aqui que quando ele começou a andar, diz que, começando a ir, o barco, ele indo para o fundo, ele clamou, Senhor, salva-me. Então, quando ele foi, ele pensou que ele ia andar como Jesus andou. Só que a fé dele foi tão pouca, como Jesus disse, homem de pouca fé, que ele começou a se afundar. Ele disse, Senhor, salva-me. Às vezes, nas nossas lutas, nos nossos problemas, a gente pede que o Senhor nos salve.
A gente pede socorro para Deus. E quando Jesus manda o socorro, a gente até duvida se esse socorro vem mesmo do Senhor, se é Ele mesmo. Mas Jesus logo disse, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E o que eu falo para você nesta hora é que quantas vezes nós duvidamos, às vezes nós oramos, nós pedimos, e quando a gente recebe os livramentos, recebe a bênção, recebe o socorro de Jesus, a gente duvida se, será que foi Deus mesmo? A gente duvida das bênçãos que o Senhor tem para nós. Se é o Senhor mesmo que está no controle de nossas vidas. Mas o que aconteceu? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando eles subiram, quando Jesus entrou na história, quando Jesus começou a ir ter com ele, quando Jesus falou, acalma a tempestade, o vento se acalmou. E quanta tempestade você tem pedido para Deus te ajudar, para Deus te abençoar, para te livrar, para acalmar esse vento que está aí soprando no seu lar, na sua família, quantas vezes? E aí os discípulos começaram realmente a crer que era Jesus. E ele disse, então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eles viram que era Jesus, eles começaram a adorar, eles começaram a crer, eles começaram a aumentar a fé deles e disse, verdadeiramente é o Filho de Deus, porque só Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só Jesus tem poder para andar sobre o mar, sobre as águas, sobre as tempestades e aquelas piores que acontecem em nossas vidas. Só Jesus tem poder para entrar e fazer acalmar a tempestade e andar com você sobre as águas. Então ande com Jesus, não duvide, tenha fé, confia nele, porque ele sempre está por perto. E ele sempre está com as mãos estendidas para dizer, vem, estou te esperando de braços abertos. Jesus às vezes manda a gente ir, é necessário que às vezes a gente saia, que a gente vai buscar a Deus, que a gente vai ao encontro de Jesus. É necessário que nós se levantemos, é necessário nós fazer a nossa parte. É necessário nós ler a palavra, é necessário nós orar, é necessário nós ter uma intimidade com Deus. É necessário nós buscar, é necessário nós ouvir a palavra e cumprir os mandamentos do Senhor. É necessário que nós fazemos a nossa parte, para que quando o Senhor dizer, vem, você está pronto para ir ao encontro de Jesus. Seja em qualquer situação, sempre que você clamar, Jesus sempre está por perto. E que essa palavra fique para você meditar, que só Jesus anda sobre o mar. E Ele te convida nessa tarde para você andar com Ele, entregar a sua vida com Ele. Coloque Ele nas suas causas difíceis, na situação, no vento da tempestade que você está passando. Seja qualquer situação, Jesus diz assim, sou eu que falo contigo. Entregue a sua vida para Jesus, busque a Deus, faça a sua parte, que Ele faz a dele. De maneira nenhuma o Senhor te deixa sozinho ou sozinha, porque Ele entra com você nas causas impossíveis. Onde você pensa que onde Jesus não está, é onde Ele está. Então, que você medite nessa palavra hoje, para sua segurança e aumentar a sua fé. Seja qualquer situação, Jesus sempre está por perto. Se você gostou dessa palavra, compartilhe, dá um like, se inscreva no canal. Ajude pessoas. E você vai ver que realmente Deus é Deus. E tudo Ele pode fazer por nós. Quando você enviar esse vídeo, eu tenho certeza que alguém que vai ouvir essa palavra, ele não vai duvidar mais de que Jesus é quem está andando com ele.
Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração.